Bom dia, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, bom dia, povo lindo, bom dia, preciosas, que prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Deus abençoe o seu dia com ricas bênçãos dos céus, que nesta manhã abençoada pelo Senhor, o Senhor possa te guardar tua casa, tua família, teus sonhos, projetos e tudo aquilo que você tem confiado ao Senhor. Muito bem-vindo, você está no Devocional Uma Dose de Vida para você e nós estamos devocionando o livro de Provérbios e hoje estamos no capítulo 6 do livro de Provérbios e eu sou tão grata a Deus por este momento de nós estarmos aqui juntinhos compartilhando desse livro de tanta sabedoria e tenho recebido mensagens abençoadas, mensagens lindas, né, do que Deus tem feito através deste livro de Provérbios. Hoje recebi uma mensagem no grupo, logo de manhã cedo, de uma pessoa que estava com um caderno, uma agenda na mão, e ela estava com uma xícara de café devocionando juntamente conosco na hora, assistindo o vídeo, né, e fazendo as suas anotações, e isso é muito importante, isso é lindo, e nós nos alegramos muito porque é um momento em que você está aproveitando para compartilhar da palavra de Deus. E ela estava enviando o vídeo, enviando também o versículo que ela estava lendo para os familiares, para sua mãe, que já não lê como lia antes, né? Já não enxerga. Então ela estava gravando, enviando para a mãe dela assistir também essa mensagem abençoada do livro de Provérbios. E isso é tão maravilhoso, né? É tão gratificante, porque é aquilo que o Senhor tem depositado na minha vida para transmitir para a vida de alguém. Isso é lindo. Então eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero que você vá buscar sua Bíblia. Vai pegar sua Bíblia, vai pegar sua caneta, vai pegar uma agenda para que a gente possa escrever. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo 6, que é um capítulo tão rico, né? Tem tantas coisas lindas nesse capítulo 6 de Provérbios, mas eu separei alguns versículos desse capítulo e eu quero que você leia todo ele. Eu quero que você leia inteiro, mas a gente vai ler simplesmente alguns versículos e nós vamos meditar nesses versículos. E enquanto isso, nós vamos orar ao Senhor para que nós possamos iniciar esse dia dando o nosso melhor para o nosso Pai, nessa manhã abençoada pelo Senhor. E enquanto isso, eu quero te pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo VIP no WhatsApp. Lá a gente tem um momento de oração, de intercessão pela família, de intercessão pelo seu ministério, sua vida espiritual. Temos também o nosso canal no Telegram, onde tem mentorias, tem estudos para líderes, para pastoras. E se você quiser fazer parte dessa família, eu vou deixar o link na descrição e você toca nele e ele vai te direcionar para qual deles você quer fazer parte, viu? Vamos orar ao Senhor e vamos entregar a Ele a nossa primícia nesta manhã abençoada pelo Senhor. Oramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por este momento que estamos na Tua presença. O Senhor é o nosso Deus e diante de Ti, Senhor, nós não podemos esconder nada. A nossa vida, nossos pensamentos, as nossas ações, nada está oculto diante de Ti. Tudo o que nós pensamos e tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai, antes o Senhor já sabe, antes que uma palavra venha nos nossos lábios. Mas existem pessoas, Senhor, que acham que podem fazer algo sem que o Senhor veja, escondendo de Ti, Senhor. Eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa, vá ao encontro desta pessoa que está com projetos que não pertencem ao Senhor, com desejos que não são do Senhor para a vida dela. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoa, toca, restaura, liberta, pelo poder que há no teu nome, faz uma morada no seu coração verdadeiramente, tira tudo que for atrapalho para que o teu agir, Senhor, seja real na vida dessa pessoa. Liberta a sua mente, traz ela cativa nessa manhã para ouvir a tua palavra e aprender do Senhor que é bom, que é poderoso, que não falha. Deus, em nome de Jesus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que prova os pensamentos para dar segundo, Senhor, as nossas ações. Então eu te peço nesta hora, vai ao encontro dessa pessoa, essa que está indo para o trabalho, que está angustiada, essa, Senhor, que está no metrô,
Pai, essa mãe agora que está aí nessa pia, Senhor, para coar o café, para arrumar a mesa, Senhor, para a sua família. Senhor, toca nesta mãe. Tira do coração dela a tristeza, tira do coração dela a preocupação. Senhor, eu te peço, Senhor, entra com a restauração nessa casa, nessa família. Restaura os sonhos, os projetos desta mulher. Senhor, essa mulher que está, Senhor amado, sendo ameaçada, Pai, de perder, Senhor, a sua casa. Visita ela. Toca no coração dessa mulher, Senhor. Traz a ela a esperança, ela não entende que situação é essa, que vale é esse que ela está passando. Visita, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, e assim te agradeço. Amém, amém, glória a Deus. Se você possa dizer amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Tá com a sua Bíblia aí? Pegou? Então vamos ler. Verso de número 16 do capítulo 6. 16, 17 e 18 nós vamos ler. Há 6 atitudes que o Senhor odeia e a 7ª atitude ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa, que espalha difamações, e aquele que provoca contenda entre irmãos, ou em algumas traduções, entre família. Glória a Deus. 6 atitudes que o Senhor odeia, mas a 7ª ele detesta. E a primeira dessas coisas é olhos altivos. Existem pessoas que pensam que olhos altivos têm a ver com situação financeira, e não é verdade isso, porque existem pessoas que têm esses olhos altivos. Isso é uma particularidade do ser humano. Algumas pessoas têm, outras não têm, e isso independe da situação financeira da pessoa. Isso independe de ter dinheiro ou ser pobre. Não tem a ver com situação financeira, isso tem a ver com... faz parte dessa pessoa. Às vezes ela nem quer ser assim, mas olha, tem olhos arrogantes e Deus não gosta. Deus detesta isso. Ele não gosta de uma pessoa que seja arrogante. Ele gosta do humilde, da pessoa que tem olhos humildes, que tem uma alma humilde. Deus detesta olhos altivos. Deus abomina isso. Por isso, pessoas assim, que têm olhos desse jeito, se sentem superiores às outras pessoas e olham de cima para baixo. Vão sempre olhar o outro como se ele fosse insignificante, como se ele fosse inferior. Quantas pessoas talvez você já deve ter encontrado assim na sua vida, no seu caminho? Pessoas que te olham de cima para baixo como se você não fosse ninguém, como se você fosse alguém tão insignificante, e acaba que você acha que você é insignificante, porque o olhar daquela pessoa para você é tão fulminante que acaba te diminuindo. Você se sente um pó, se sente alguém tão pequeno e insignificante perto dela, incapaz de até conversar, dialogar com ela, do tanto que ela te olha com desprezo, com arrogância. E Deus detesta isso. Mas isso é uma particularidade, só que o Senhor vai trabalhar nessa pessoa para que isso seja mudado nela, seja tirado, porque Deus não gosta, detesta isso. Quantas pessoas a gente vê assim dentro da casa de Deus, pessoas que te olham de cima para baixo, te julgam pelo que elas estão vendo, julgam você pela sua aparência, julgam você pelo que você está vestindo, e na realidade não tem nada a ver com isso. Nós temos que olhar o nosso irmão olho no olho, não temos que olhar ele como se ele fosse menor ou como se nós fôssemos maiores que ele, sentindo superior a alguém. Ninguém é superior a ninguém. Diante de Deus, todos nós somos iguais, independente de classe social, de cultura, independente de tudo isso, somos iguais diante do Senhor. Ele não faz acepção de ninguém. Então, por que o ser humano quer olhar alguém com esses olhos altivos? Deus detesta isso. 6 coisas ele não gosta, mas a 7ª ele detesta. Olhos altivos, pessoa arrogante, língua mentirosa. O nosso Senhor é o Deus da verdade e Deus detesta a mentira. Quantas pessoas a gente vê que mentem, e elas mentem com uma segurança,
Meu esposo sempre fala algo muito interessante, que uma mentira contada várias vezes, ela torna-se uma verdade incontestável. Sabe o que significa isso? Quantas pessoas elas têm uma facilidade, uma habilidade para mentir para outras, que acaba que ela faz com que o ouvinte acredite que o que ela está falando é verdade. Porque ela põe nas palavras uma segurança tão grande, talvez seja algo maligno, é um dom do inferno, porque o pai da mentira é Satanás. Deus é o Deus da verdade, não é o Deus da mentira, mas Satanás coloca um dom, parece naquela pessoa, o dom de ela falar algo que torna realidade, verdade no ouvido de quem está escutando. E a gente vê isso com frequência, não sei se você já viu, mas quando eu logo que me casei e fui morar próximo de uma pessoa que ela mentia muito, e a sua filha pequena via ela mentindo daquele jeito, e ela dizia, diz que eu não tô aqui, quando alguém falava, ligava no telefone da casa, diz que eu não tô aqui. E todas as vezes ela mandava a menina mentir algo sobre ela, sobre o que ela estava fazendo ou não. Contava tanta mentira para aquela criança, para que aquela criança mentisse para as outras pessoas, que chega um momento que a criança vai mentir, vai contar mentira de forma automática, porque ela aprendeu com a mãe a mentir. E depois a mãe vai querer corrigir, não tem como corrigir, porque você fez a sua filha contar uma mentira. E depois não tem como você voltar atrás, tentar consertar as coisas que você mesmo causou, consertar um dano que foi você mesma que causou. Quantos pais que são pessoas públicas mentem próximo dos seus filhos, contam coisas que não são verdade, para que essas pessoas que estão ouvindo sintam-se até melhor. E os filhos vão ouvindo aquilo e vão absorvendo tudo aquilo e acham até que aquela mentira, quando são crianças, é uma verdade. E quando crescem, percebem que tudo aquilo era uma mentira. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de mentiras, um tempo que a verdade, ela virou um artigo de luxo. Só fala a verdade quem verdadeiramente tem uma vida de integridade, de sinceridade diante de Deus. Vemos pessoas contando mentiras com tanta facilidade, que acaba que nós que estamos ouvindo, acreditamos. São tantas coisas, testemunhos mentirosos, vida mentirosa que são contadas em redes sociais e as pessoas acreditam em tudo aquilo que estão ouvindo. E sentem até pena daquelas pessoas, sentem dó do que estão ouvindo, da situação que aquela pessoa está contando, e de uma forma tão segura, com tanta segurança, que acaba que nos convence do que está sendo falado. Deus abomina, Deus detesta língua mentirosa, língua que conta mentira. No jardim do Éden, a prova viva disso foi Satanás, que falou para Eva, contou a Eva uma mentira, e por essa razão Adão e Eva foram expulsos por Deus do paraíso por causa de uma mentira contada pela serpente, pelo pai da mentira. Deus odeia, abomina a mentira. Deus está conversando com você. Talvez o seu filho esteja vivendo esse momento e que você olha e não reconhece o que ele está fazendo. Tornou-se um mentiroso, fala as coisas com tanta segurança no que está falando, que você olha e diz, esse não é a pessoa que eu criei, esse não é o filho que eu instruí, essa não é a filha que eu eduquei com tanto amor. Mas você está vivendo esse momento, então Deus hoje está te dando sabedoria para que você possa administrar essa situação dentro da sua casa. Isso é um espírito maligno que está tomando conta da vida do seu filho, e você não pode aceitar de forma alguma que isso domine a vida dele, que isso domine a sua casa e faça da sua casa um lugar de mentiras. O Espírito de Deus hoje está conversando com as mães que estão aqui ouvindo esse vídeo e que precisam compreender algumas verdades com relação a isso. Precisamos entender que uma mentira é sempre uma mentira, por menor que ela seja. Por mais insignificante que ela pareça, é sempre uma mentira. E se uma mentira começa pequena, depois ela cresce e torna-se tão grande a ponto, o livro de Tiago diz que a língua é como um fogo abrasador que queima uma cidade inteira, que é capaz de destruir uma cidade em poucos minutos. Sabe o que é isso? É a língua que é tão poderosa. E o dom dado por Satanás para alguém mentir faz com que uma casa inteira seja destruída.
com que uma vida inteira seja destruída, uma família inteira seja destruída por causa de uma língua mentirosa, uma língua enganadora. Outra parte é coração que maquina planos, armação para destruir a vida de alguém. Deus do céu, parece que isso só existe naqueles livros que a gente lê até de ficção, de pessoas que mentem para destruir a vida de alguém, mentem simplesmente com o desejo de destruir mesmo, de difamar alguém, de destruir a reputação de alguém. Pessoas que para tirar o trabalho e para crescerem dentro de uma empresa mentem com relação aos seus colegas de trabalho. Talvez você já tenha vivido uma situação dessa, alguém esteja difamando você dentro do seu local de trabalho, esteja fazendo isso, maquinando um plano para tirar você de lá, uma armação contra a sua vida. Talvez tenha falado coisas que você nunca falou, somente para tirar você do seu local de trabalho, mas Deus é aquele Deus que tudo vê, e essa pessoa acha que está fazendo isso e ninguém está vendo ela, mas os olhos de Deus estão sobre todos, e Deus está olhando e está vendo essa injustiça que está sendo feita. E Deus vai fazer justiça por você. Deus vai julgar a sua causa e vai achar você diante dele com retidão. E vai provar aquele que está tentando te destruir, te tirar do teu trabalho com uma armação, maquinando planos contra a sua vida para te destruir. Quantas pessoas a gente vê dessa forma? Igreja do Senhor Jesus, a gente precisa entender que esse mal, ele existe verdadeiramente. Pessoas que maquinam o mal, tramam o mal para destruir o outro, com o propósito simplesmente de ver alguém se dando mal, de ver alguém com a vida destruída, de ver alguém sem condições de se levantar, com um desejo de simplesmente de destruir a vida de alguém, destruir a família, o casamento. Quantas vezes a gente vê essas situações, elas não são só de livros, de conto de fadas, de livros de histórias que você talvez já tenha lido. Isso acontece na nossa vida real e é real verdadeiramente. Você talvez nunca tenha passado por isso, mas quem passou por isso sabe muito bem o que uma mentira é capaz de fazer, o que uma trama, uma armação diabólica é capaz de fazer na vida de alguém. Destruir, acabar com a reputação de alguém. A outra coisa que Deus detesta, testemunhas falsas. Esse capítulo 6 do livro de Provérbios é tão rico. Vai falar desde o momento de você não ser fiador de alguém, como você ser diligente, o contrário do preguiçoso. Vai falar do ter com a formiga ao preguiçoso. São coisas, advertência contra o adultério, inúmeras coisas. Esse capítulo 6, ele é rico. Mas esse versículo 19, testemunhas falsas, este tipo de mentira é expressamente proibido no 9º mandamento. No 9º mandamento é expressamente proibido. Gente, e quando Jesus veio, que esses mandamentos eles foram suprimidos e tornados simplesmente em 2. Quem ama seu irmão não difama, quem ama seu irmão não mente contra ele, quem ama seu irmão não tenta fazer planos, armação, maquinando o mal para destruir ele, se apressa em fazer o mal, se apressa em ir na frente, se apressa em ir e falar algo contra a vida do seu irmão. Quem ama o seu próximo não faz isso. Testemunha falsa. Este tipo de mentiroso é expressamente proibido. Essa mentira Deus abomina. Perjúrio é usado para proteger o malfeitor e oprimir o inocente. Quando a justiça é pervertida por meio dessa conspiração, acaba oprimindo o inocente e defendendo o opressor, defendendo o mentiroso que está aguçando a língua contra a sua vida, falando e até testemunhando falsas mentiras contra a sua vida para tentar te destruir a sua vida, a sua reputação. Gente, que situação horrível que é essa? Testemunhas falsas, pessoas chegam até em júris e chegam lá e mentem com a segurança de que estão falando a verdade. Testemunham mentiras diante de pessoas com tanta segurança
Talvez você já tenha vivido esse momento de alguém chegar diante de você e dizer: é verdade, fulano fez isso, fez desse jeito, é verdade, eu vi, estava lá, eu presenciei. Quem nunca ouviu esse tipo de coisas? De alguém que fala com tanta segurança, com tanta verdade, parece não falar, que acaba convencendo que a mentira que ele está falando. Quantas pessoas já foram para trás das grades por alguém que testemunhou contra ela, dizendo que ela estava no local, que viu a pessoa cometer aquele crime, cometer aquele mal, e fala com uma segurança de quem está falando a verdade, sabe? E essa justiça enganadora, essa justiça que é embasada em conspiração, dá a essa pessoa o direito e até a segurança a esse opressor de cada vez mais oprimir o inocente que está falando a verdade, mas ele está contando com tanta segurança a mentira, que acaba que essa pessoa é condenada pela justiça conspiradora, mas o céu está vendo e o céu está presenciando tudo que está feito, e Deus, no tempo dele, vai entrar com justiça na sua vida, vai fazer por você justiça que a justiça deveria ter feito e não fez. Acreditaram numa mentira enquanto você estava falando a verdade e deram a causa a outra pessoa que estava mentindo. E talvez o seu filho, talvez alguém da sua casa esteja pagando por um crime que não cometeu. Gente, já presenciamos pessoas que passaram por esse tipo de situação e têm vivido esse tipo de situação. Quantas vezes a gente já viu isso e quantas vezes ainda vai ver com uma justiça mentirosa, com uma justiça conspiradora que ajuda o malfeitor a oprimir o inocente. Segundo, aquele que semeia contendas, aquele que semeia intrigas, aquele que semeia contendas e provoca intrigas entre os irmãos e intriga dentro da casa. Quantas vezes a gente presencia isso? Homens que casaram com outras mulheres e essas mulheres têm filhos e esses filhos causam intriga com essa mãe para que esse pai, o seu padrasto, fique em situação mal dentro da casa. E quantas vezes presenciamos intrigas que são feitas por pessoas dentro da casa de Deus, que causam contendas entre irmãos, que vão falar de um irmão e aumentam essa história e acaba causando um problema terrível, acaba causando um problema que poderia ser resolvido, mas ele se torna tão grande porque parte para uma boca, parte para um outro ouvido, chega, e quando chega lá na pessoa, já foi tão grande, já aumentou tanto, que não tem mais jeito, que acaba que virou uma contenda e foi sendo levado como um vento, se espalhando, porque a mentira se espalha, a contenda se espalha. A disseminação da fofoca, ela chega em alguém rápido. Se fosse uma verdade, se fosse algo necessário que precisasse ser levado por alguém, como a palavra de Deus, por exemplo, teria dificuldade em passar para alguém, teria dificuldade em compartilhar a mensagem, compartilhar a palavra de Deus, mas as pessoas tendem a fazer o mal com mais facilidade do que fazer o bem. Sabe, porque nós somos tendenciosos a isso, a fazer o mal. E temos dificuldade de fazer o bem, de praticar o bem. O apóstolo Paulo já diz isso, né? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isto faço. Semeia contendas dentro da casa de Deus. Pessoas que vão levando fofocas, chega no ouvido de outros e acaba causando um grande problema. E assim há uma dissensão dentro da casa do Senhor, assim há uma facção dentro da casa de Deus, e pessoas se perdem, pessoas abandonam a fé, porque alguém que não sabe controlar sua língua, alguém que não entende o que é o projeto, o plano de Deus, alguém que não entende o que é uma alma perecer no inferno, leva contenda, causa problema entre os irmãos, causa problema dentro de casa, fala simplesmente para causar problema, poderia ter evitado, porque a língua branda acalma o furor,
mas a língua que se exalta vai causar uma contenda tão grande dentro da própria casa. Filhos que causam esse mal. Mãe, que você hoje possa alertar o seu filho, conversa com ele. Não deixa que ele fale coisas que vá disseminar contenda dentro da sua própria casa. E isso faça com que o seu casamento fique em risco, corra perigo de acabar por causa de uma língua que não sabe ser controlada, uma língua que não sabe ficar quieta, ficar parada dentro da boca, fala o que não deve e no momento em que não deve ser falado, causando intriga e contenda dentro da sua própria casa. Que o Senhor hoje possa te tocar e falar com você. E você possa mudar de atitude, compreender que essas coisas que Deus abomina precisam ser colocadas na nossa vida e ser tiradas de nós. Se você tem isso, que você possa detectar hoje, escreve aí qual dessas coisas que você tem na sua vida e que precisam ser tiradas da sua vida, precisam ser mudadas. O que precisa ser mudado dentro da sua casa? Na vida do seu filho. Talvez mães que tenham assistido esse vídeo possam ter contado mentira diante dos seus filhos e precisam mudar essa atitude. Porque a mãe tem que instruir, tem que orientar o filho no caminho que ele deve andar, para que lá na frente ele não venha tropeçar e quando ele pegar um caminho errado, ele seja conduzido ao caminho de volta, porque ele conhece qual é o caminho que tem que pegar de volta. Que o Senhor te abençoe nesta manhã gloriosa. Esse é um provérbio de muito ensinamento e sabedoria para a nossa vida. Nós precisamos colocar em prática essas coisas. É duro, mas nós precisamos mudar coisas na nossa vida. E nós estamos nesse processo aqui de transformação do céu. Ninguém está aqui na terra de passagem, não. Está aqui para passar por um processo de transformação e de mudança. Precisamos detectar essas coisas na nossa vida e tirar da nossa vida. Tirar a mentira, tirar o engano, tirar os planos que são maquinados para fazer o mal contra alguém, testemunhas falsas, pessoas que semeiam contenda e tantas outras coisas. Que o céu nessa manhã